boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Terceirizando DP, não. Quinta TDP. Olha, a pessoa não tá mais nem raciocinando. Ai, Jesus. Clícia Boa noite, Clícia, Tainara, Elisângela, o Alisson tá Imperatriz no Maranhão. Como está por aí? Tá chovendo bem, o Alisson? Porque aqui está chovendo bem, bastante, graças a Deus. Deixa eu só pegar aqui o roteiro da nossa live. Deixa eu me ver aqui onde foi que eu botei. Aqui. Mara, boa noite, boa noite. Lulis, boa noite, sou de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Horizonte, Ceará. Ei, Thaís, você dizendo Horizonte, Ceará, eu só me lembro, eu não sei se era... Teve um DVD bem antigo, muito antigo, não me lembro de quem foi, se foi de Noda de Caju, não sei de quem foi, que era de Horizonte, não sei o que é Horizonte, mandava vários alunos para Horizonte, Ceará. Aí eu só me lembrei desse, na verdade era um CD, né, que antigamente se escutava por CD, mas eu achei bem engraçado, de Horizonte, né, pra ver, né, como é as coisas. Que antigamente eu ouvia pelo CD Horizonte, tem uma amiga do DP em Horizonte, Ceará. Cláudia está em Fortaleza, seja bem-vinda e bem-vinda a mais uma Quinta TDP. É o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras. Hoje nós vamos falar por rescisão Horizonte de Açúcar. Vamos falar de rescisão por justa causa. Quais são os pontos de atenção que nós precisamos ter sobre uma rescisão por justa causa? Finalizaram já as folhas de pagamento ou ainda tem? Eu vim finalizar a minha já finalzinho da tarde, mais ou menos, que deu um trabalhinho. Deixa eu só fixar aqui. Deixa eu me abrir aqui. Se você está participando pela primeira vez, aguardando do Meet. O Meet eu fiz semana passada. Acho que já teve 2 lives que eu já fiz falando sobre o Meet. E talvez quando sair a funcionalidade dentro da DCTF Web, eu trago aqui a live, vou fazer uma live bem explicativa e eu vou também fazer uma live pelo Contabilidade Facilitada. Aí no Contabilidade Facilitada, eu vou mostrar na tela como a gente vai fazer a emissão dessa guia, dessas informações dentro da DCTF Web. Então, vamos falar de justa causa e quais são os pontos de atenção que nós precisamos ter em relação à justa causa. Então, quando nós falamos de justa causa, ou então o que é uma justa causa? Então, a justa causa é quando o empregador ele tem um justo motivo para dispensar aquele empregado. Então, o artigo da CLT ele vem trazer, né, várias alíneas que vem caracterizar uma rescisão por justa causa. Ai, meu computador tá mega lento.
Então, o artigo 482 da CLT, ele vem trazer várias alíneas onde ele vai dizer que, caso o empregado tenha dissídia, embriaguez no trabalho, cometa improbidade, então, deixa eu mostrar aqui, embriaguez habitual no serviço, ato de indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego. Então, o abandono de emprego, ele é caracterizado quando o empregado passa mais do que 30 dias sem ir à empresa, sem dar notícia. Então, nesse período de 30 dias, se ele não informar a empresa vai, manda um e-mail, manda uma cartinha, um telegrama solicitando aquele comparecimento àquele empregado naquele dia, naquele horário. Caso aquele empregado não compareça naquele dia, como solicitado na carta, no e-mail, no WhatsApp, é considerada uma justa causa. Então, de imediato, o empregador já pode fazer essa dispensa por justa causa. Então, tem que aguardar esse prazo. Antigamente, colocava-se em jornal. Hoje, não se coloca mais o comparecimento do empregado por meio de jornal. Até porque hoje, eu acho que pouquíssimas pessoas leem jornal físico, né? Hoje é mais no digital. E isso, caso a empresa coloque e venha expor o nome do empregado, né? Solicitando ele vir à empresa, essa rescisão por justa causa, por exemplo, ela pode ser revertida em uma rescisão indireta, né? Uma rescisão sem justa causa, porque o empregado pode solicitar o quê? Danos morais, porque ele colocou lá as informações, e tem também a questão da LGPD. Thaís, estou com 3 empresas com problemas de justa causa, porque o funcionário não está indo trabalhar. Exatamente. Então, tem que aguardar um período, né? Solicitar que o empregado compareça até a empresa. Se ele não comparecer naquele período estipulado lá naquele e-mail, WhatsApp, telegrama que ele solicitou, então a empresa pode fazer uma justa causa. Eu tive uma justa causa essa semana. Eu fiz uma justa causa de um empregado que ele estava trabalhando e de repente chegou uma cliente e ele simplesmente se deitou no meio da loja, diga aí. Aí ela alegou que estava com problemas na coluna. Quando foi passar pelo médico, né, de saúde e segurança do trabalho, ele disse, o médico que disse que estava com problema na coluna, e o médico no laudo colocou que ele disse que tinha chegado com essa queixa, mas ao analisar viu que não tinha nenhuma fratura, não tinha nenhuma lesão na coluna. Então foi feita a justa causa. Então vamos aguardar como é que vai proceder nesse caso, se ele vai ir até a justiça para reverter essa dispensa, né, de justa causa por injusta causa, e ver como é que vai ser. Eu disse, não, faça a demissão, se ele for, vai para a justiça, vai parcelar essas verbas rescisórias em 10 vezes. Eu já vi casos do empregado ir até a justiça e o parcelamento das verbas rescisórias ser em 10 vezes, 15 vezes, uma parcela de 150, 200 reais. Então, acontece muito isso. Então, o artigo 482 da CLT, eu achei desproporcional essa dispensa por justa causa. Pois é, mas a empresa quis aplicar, né, mas estou aqui para fazer. Eu orientei o que podia acontecer, aí ela mesmo assim permaneceu com a justa causa. Então, outro ponto também, ato lesivo de honra ou de boa fama ou ofensa física praticada contra o empregador superiores, prática constante de jogos de azar, perda da habilitação. Então, por exemplo, quando um empregado é motorista profissional e ele precisa, né, da sua habilitação e ele perde devido a alguma infração, então ele pode ser dispensado por justa causa. Então, o artigo 482 da CLT, ele vem trazer quais são os requisitos que pode ser aplicado à justa causa. Para ser caracterizado uma justa causa, é preciso que o empregador tenha cometido uma falta grave, mas não é só isso. Então, é necessário ter o quê? 3 pontos importantes: gravidade, atualidade e imediação. O que quer dizer? Qual a gravidade? Qual foi a gravidade desse ato que o empregado fez quando foi realmente ajustado a justa causa? A atualidade foi de imediato aquela justa causa, ou o empregador deixou passar um período para depois aplicar a justa causa? Porque se por acaso aconteceu o fato e ele deixou passar 1 semana, 2 semanas, então quer dizer que ele concordou com aquilo ali e
não pode mais aplicar nenhuma sanção para este empregado, nem advertência, nem a justa causa, nenhuma suspensão, porque não foi na atualidade, não foi de imediato. Então, precisa ter esses 3 pontos para ser aplicada a justa causa. O Alisson, ele já tinha algum histórico de medidas disciplinares ou foi justa causa direto? Foi justa causa direto. Direto. Aí estamos aguardando, né, para ver como é que vai proceder nesse caso. Orientamos de forma correta, mas o empregador não pode seguir com a justa causa, então fazemos a justa causa. Motivos para se atentar no momento que nós estamos fazendo uma justa causa ou até mesmo orientar ao cliente. Então, a aplicação incorreta, então eu estou aplicando essa justa causa é correta, então eu preciso fazer essa análise se é correta. Redução dos direitos dos empregados. Quando há uma rescisão por justa causa, o empregado perde o quê? Se ele tem férias proporcionais e 13º salário proporcional, quando ele é dispensado por justa causa, ele perde esse direito que já foi adquirido. Então, por exemplo, o empregado tinha 9/12 de 13º e ele cometeu algum fato que teve gravidade, que te deu o motivo da justa causa, então esse período de dias de 9/12 de férias ou então de 13º, ele perde. Então, tudo que for proporcional relacionado a férias e a 13º, ele vai perder. Se agora sim, ele já tem um período aquisitivo completo, então, nesse caso, ele não vai perder esse período aquisitivo completo. Mas, se tem proporcional, ele vai receber esse valor, ele vai perder esse valor de férias proporcionais. O que ocorre também? Ação trabalhista. O empregado, ele não conformado, né, com essa dispensa por justa causa, ele vai até a Justiça do Trabalho e recorre que essa dispensa seja mudada de rescisão por justa causa para rescisão sem justa causa. Acontece muito frequentemente, né, quem acompanha aqui o TST ou até mesmo os tribunais regionais tem lá decisões: rescisão por justa causa revertida em rescisão sem justa causa, ou até mesmo rescisão por justa causa mantida. Então, tem várias decisões, né, nos tribunais, seja no federal ou no estadual, que no estadual que ele vai trazer essas informações. Gestão da empresa. É importante que a empresa tenha muito claro tenha muito claro o seu regime interno. Então, o que muitas vezes acontece, o empregado chega na empresa, não tem aquela reunião com aquele empregado de alinhamento para dizer o que pode, o que não pode, quais são os deveres e quais são agora não sai, viu? Quais são os direitos e deveres desse empregado. Então, quando ele entra na empresa, entregar a ele o regime interno, pedir para ele ler o regime interno, para ele ficar ciente de quais são as obrigações, o que a empresa concorda, o que a empresa não concorda, como é feito um processo e assim sucessivamente. Então, deixar bem claro. Muitas das vezes o empregado chega, né? A empresa está precisando muito do empregado. Vai lá, contrata. Ok, contratei aquele empregado. Mas ele não passou por uma análise prévia, ele não teve esse alinhamento no momento que ele vai começar a trabalhar. E ele vai sabendo o que pode e o que não pode no decorrer do contrato de trabalho. Então, tem muitos casos que acontecem, principalmente no interior, né? Então, no interior é muito por indicação. Você está precisando de uma vaga e faz: você conhece ninguém não que possa vir trabalhar aqui comigo? Aí conheço, vou mandar fulaninha, e fulaninha vai. Às vezes fulaninha nem se enquadra naquela vaga, mas pronto. Oi, fulaninha foi lá, fez: eu tô precisando disso, você faz fácil, você já começa a trabalhar amanhã. Pronto, começou a trabalhar amanhã, ela chega na empresa seca, né? Sem saber o que fazer, quais são os direitos e deveres, o que pode, o que não pode, quais são as regras, qual o regimento interno da empresa. Então, é necessário fazer isso, porque eu tendo uma gestão estratégica da empresa, tendo esse alinhamento no momento que o empregado chega, ele vai evitar bastante dores de cabeça. A nossa advogada queria dar advertência em uma funcionária grávida que avisou que chegaria mais tarde ao trabalho porque estava tirando habilitação.
O objetivo era dar justa causa. Achei um absurdo. Não é, mulher, um atraso, só que ela avisou que ia chegar atrasada. Não é motivo para advertência. Agora sim, se ela não tivesse avisado realmente que ia se atrasar e tudo mais, aí tudo bem. Mas já aplicar uma advertência e querer dar uma justa causa, misericórdia. Ave Maria. Então, quais são as verbas rescisórias que são devidas na rescisão por justa causa? Saldo de salários, salário família, se ele tiver, ele vai receber proporcional à quantidade de dias, férias vencidas e outras verbas, como por exemplo, periculosidade, hora extra, adicional noturno daquele período que ele trabalhou naquele mês. Agora, se aquelas médias que tem dos últimos 12 meses, do período aquisitivo, não, ele não vai receber. Ele vai receber somente aquelas verbas que ele fez naquela competência onde ele foi desligado. Férias proporcionais perde e 13º salário proporcional perde também, como eu falei anteriormente. Ó, não recebe 13º salário, férias proporcionais, aviso prévio, não saca o FGTS, não tem direito também a multa de 40% nem de 20% sobre o FGTS que tem em conta. E seguro-desemprego também ele não tem direito. O que essa advogada queria era fazer com que a empregada perdesse a estabilidade, cada uma, não é? Coitada. Na legislação, muitas das vezes, pensa-se que para aplicar a justa causa precisa fazer o quê? Seguir a sequência, né, da advertência, suspensão e posteriormente a justa causa. Mas em determinadas situações, a justa causa ela já pode ser aplicada de imediato. Não precisa ter nem suspensão, nem advertência para que essa justa causa seja aplicada. Então, o empregado cometeu um ato muito grave que não tem como aplicar uma advertência, não tem como aplicar uma suspensão. Aí, nesse caso, já entra com uma dispensa por justa causa. E muitas das vezes pensa assim, não, precisa ter 3 advertências para aplicar a justa causa. Não, se aquele motivo realmente vai ensejar a justa causa, já pode ir de imediato fazer essa dispensa. Isso também vai depender de como é a política da empresa e a gravidade da falta, como eu falei aqui anteriormente. Outro ponto importante, Alifrão, o empregado, ele não quer assinar a advertência. O que fazer? Quando o empregado não quer assinar a advertência, não tem problema. Você pega aquela advertência, tanto que quando nós imprimimos a carta de advertência, né, tem lá testemunhas, 2 testemunhas. Então, essas testemunhas, elas vão comprovar que realmente aquele empregado cometeu um ato grave que ensejou a advertência. Aí, nesse caso, essas testemunhas servem como prova que realmente foi aplicada aquela advertência para o empregado. Nesse caso aqui, dessa minha dispensa que eu tive essa semana por justa causa, a empresa aplicou uma advertência, me lembrei agora, a empresa aplicou uma advertência e o empregado não assinou. Ele não assinou a advertência. Aí, nesse caso, aconteceu outra coisa, aí já foi de imediato para Berlinda. Qual a base legal para se aplicar, até mesmo para dar a advertência do empregado? É o artigo 482 da CLT, onde ele traz o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 13 a linha, onde ele vai trazer os motivos que podem ensejar a justa causa. Então, ele vai trazer quais são as faltas graves que vão ser aplicadas à justa causa, tá bom? Um exemplo, um empregado que sumiu, o empregado simplesmente sumiu, não dá notícia de jeito nenhum. Então, nesse caso, você precisa entrar em contato. Às vezes, acontecem muitos problemas. Eu tive uma vez um caso onde eu prestava um serviço para uma empresa de Brasília, onde, coitado, coitado do homem. O homem ele era daqui do Nordeste, se eu não me engano, só não lembro o estado. Ele estava em Brasília em uma
em uma empresa do agronegócio, né? Então, ele estava lá na empresa prestando serviço, né? E a esposa dele estava em outra localidade. Aí o que aconteceu, coitado? O coitado levou, né? Aí ele, muito assim desorientado, quis voltar para a cidade dele, né? Então, assim, a empresa aí foi-se embora, não quis mais nem saber do emprego, não quis saber nada. Aí a empresa queria dispensar por justa causa. Eu disse, não, vamos ter calma, vamos ver o que foi que aconteceu, para que realmente nós vamos aplicar ou não a justa causa. O que foi que aconteceu? O empregado resolveu lá os seus BO lá na sua cidade, né? Voltou a trabalhar normalmente. E ele era um empregado muito bom. Só que realmente tem acontecido essa facilidade que trouxe aflorou as suas emoções e ele foi embora resolver o que precisava ser resolvido e depois voltou. Então, assim, a gente precisa analisar cada situação para ver se realmente aquela situação vai aplicar uma justa causa, porque muitas das vezes não é devido à justa causa e então a gente pode trazer vários outros problemas, tanto para o empregado como também para a empresa. Briga entre dois empregados também é caracterizado como uma justa causa. Inclusão de horas indevidas no sistema. Por exemplo, a empresa, o empregado administrava lá o ponto e colocou horas extras a mais. Então, nesse caso, também pode ser aplicadas, como também roubos, desvios também pode ser considerado como uma dispensa por justa causa. Então, quais são as ações que nós, profissionais de departamento pessoal, precisamos ter? Nos capacitar sempre, ter controle emocional. Eu digo que o controle emocional é de suma importância para nós, profissionais de departamento pessoal. Eu presto um serviço, né, para uma senhora. Ela já faz muitos anos que trabalha no departamento pessoal. Só que acontece, qualquer situaçãozinha, ela já fica logo desestabilizada. Eu fico, calma, que tudo tem jeito, tudo se resolve. Então, nós precisamos nos capacitar sempre e também ter gestão, ter um controle emocional diante das situações. Treinamento de liderança, comunicação com os jurídicos, políticas de advertência também é uma prática que nós precisamos ter dentro do nosso departamento pessoal. Até porque o empregador, quando ele vem, né, ele já vem para tirar as dúvidas. Então, quando ele vem bem aflorado, né, muitas das vezes acaba nos desestabilizando. Mas nós precisamos respirar, expirar e não pirar e passar as orientações corretas, aguardar mais um tempinho para que a poeira baixe, né, de uma determinada situação e que possa ser resolvida da melhor forma possível. O Alisson colocou atestado falso ou manipulado, sim, ele pode sim ser aplicado como uma justa causa. Então, pessoal, essa foi mais alguma dúvida sobre rescisão por justa causa. A rescisão por justa causa não é tão aplicada, né, mas ela tem as suas certas particularidades e os pontos de atenção que nós precisamos ter no momento de uma dispensa tão delicada, tá bom? Mais alguma dúvida? Tudo ok? Tudo esclarecido? Tudo? Então, essa foi a nossa quinta TDP, o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras. Essa foi a nossa live 179 e próxima semana, quinta-feira, será a nossa live 180. Então, eu te espero aqui nesse mesmo horário. Então, um grande abraço.